Olá! Nesta nossa conversa de hoje, vamos dar uma mergulhada num momento bem marcante, quase um ponto de virada na vida de Nancy Pearcey. É o encontro dela com a comunidade de L'Abri, lá na Suíça. A gente tem aqui vários relatos, notas, que pintam um quadro bem interessante dessa fase, sabe? Descrevendo a experiência e o caminho dela até lá. Nosso objetivo aqui é tentar entender como uma jovem, que era bem cética, sabe? Tinha rejeitado o cristianismo e abraçado o relativismo, como ela se deparou com um tipo de fé que, bom, era totalmente diferente. Uma fé que não só aceitava perguntas difíceis, justamente as perguntas que tinham afastado ela antes, mas que também oferecia respostas racionais, argumentos e dialogava de um jeito inteligente com o pensamento secular. Vamos ver o impacto disso e como ela descobriu a apologética. Exato. É uma história muito forte sobre como um ambiente, uma abordagem específica pode balançar as convicções de alguém, né? L'Abri não era um centro cristão comum, de jeito nenhum. E a primeira reação da Pearcey, pelo que a gente lê, foi de choque mesmo. Um choque quase paralisante. Ela não esperava nada parecido. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra as da Suíça. O ponto de partida é chave aqui. A Nancy Pearcey não era só alguém desinteressada pela fé. Ela tinha rompido mesmo com o cristianismo. Várias fontes dizem que para ela isso era uma questão de honestidade intelectual. Ela se via como cética, abraçou o relativismo, aquela ideia muito forte na época de que a verdade não é algo fixo, né? Varia para cada um, para cada cultura, e é nesse estado de espírito que ela decide ir para a Europa. A gente está falando do começo dos anos 70, né? Uma época de muita agitação cultural, muito questionamento na Europa, nos Estados Unidos. Pearcey estava na Alemanha, mais especificamente em Heidelberg, cidade universitária, histórica, mas o foco dela não era a filosofia, era música. Estudava violino num conservatório. Aliás, essa ida para a Europa tinha um pé na história da família, que já tinha morado lá. Ela voltou para aprofundar os estudos de música. Muito importante colocar isso no tempo certo, início dos anos 70. Foi uma era, assim, de uma busca muito intensa por significado, especialmente entre os jovens. A contracultura estava com tudo, né? Muita gente questionando instituições, tradições, as grandes narrativas, inclusive a religiosa. Tinha uma desconfiança geral com respostas prontas. E nesse cenário, a busca da Pearcey por honestidade intelectual e o estudo da arte em Heidelberg, nossa, cria um pano de fundo muito rico para o que ia acontecer. Um encontro bem improvável estava para rolar. E foi mesmo improvável. A chegada dela em L'Abri não foi nada planejada, não foi uma busca espiritual. As fontes usam termos como circunstâncias estranhas, até acidentes providenciais. O relato mais comum é que uns parentes dela, que estavam viajando pela Suíça, pararam em L'Abri e a convidaram para encontrar eles lá. Foi um desvio total na rota dela. Ela nem sabia o que era L'Abri, não estava procurando um retiro, um centro cristão, mas L'Abri, que foi fundado pelo Francis e pela Edith Schaeffer, tinha uma política meio peculiar, de portas abertas. Eles recebiam quem chegasse, sabe? Especialmente jovens viajantes, estudantes que rodavam a Europa naquela época. E aí, quando perceberam que a Pearcey era cheia de perguntas, de dúvidas filosóficas, existenciais, eles ofereceram um leito livre, uma hospitalidade que já era um sinal de algo diferente. E o nome L'Abri, que é o abrigo em francês, caía como uma luva, né? Não era só um lugar para dormir. A ideia era ser um refúgio mesmo, intelectual e espiritual. Era o centro do Ministério dos Schaeffers, muito focado em criar um espaço para discussão honesta sobre fé, cultura, as grandes questões da vida. A ênfase era na apologética, não no sentido de atacar, mas de apresentar uma defesa racional, sabe? Ponderada da fé cristã, respondendo direto às dúvidas e críticas do pensamento moderno e dos próprios visitantes. E aqui tem um detalhe que, segundo os relatos, deixou ela bem intrigada, até chocada mesmo. O tipo de gente que frequentava o L'Abri. Não era um grupo fechado de cristãos já convictos. Pelo contrário, muitos eram jovens da contracultura, alguns descritos como hippies, muitos agnósticos, ateus.
mas todos tinham algo em comum. Eram intelectualmente curiosos, buscando respostas. Ver os Schaeffers e a equipe deles conversando abertamente, com respeito, com profundidade, com jovens que eram a cara da rebelião cultural da época. Isso deve ter desarmado ela. Mostrou que aquele lugar não era uma bolha, né? Essa capacidade de diálogo era central para a filosofia de Labre. Eles não fugiam das perguntas cabeludas, nem das ideias seculares que formavam a cabeça daqueles jovens. Pelo contrário, eles conheciam essas ideias, estudavam e tentavam responder a partir de uma visão de mundo cristão consistente. Para Peirce, que vinha de um ceticismo alimentado pela ideia de que a fé não aguentava um exame crítico, encontrar isso em Labre deve ter sido, no mínimo, desconcertante. Desconcertante é uma ótima palavra. E aqui a história dá uma virada. A chegada em Labre não foi só uma experiência interessante. Foi um divisor de águas. As fontes são claras. Peirce ficou chocada, completamente atordoada. Mas por quê? O motivo principal, que aparece em vários relatos, foi esse encontro inédito para ela com cristãos que praticavam a apologética, que falavam da fé usando razão, argumentos, evidências. O choque vem basicamente do contraste brutal com o que ela conhecia antes. O tipo de cristianismo que ela viu na juventude e que fez ela rejeitar a fé por honestidade intelectual foi incapaz de responder às perguntas sérias dela. As dúvidas eram muitas vezes ignoradas ou diminuídas ou respondidas com clichês, sabe? Em Labre, ela achou o oposto. Gente que não só acolhia as perguntas, mas que achava elas importantes e se esforçava para dar boas razões, argumentos e evidências. A apologética ali era essa prática de mostrar que a fé cristã não pedia um salto no escuro, mas que tinha fundamentos racionais que podiam ser olhados de perto. Exato. A surpresa dela foi descobrir que existiam cristãos capazes de se engajar de forma inteligente com ideias seculares. Essa capacidade de diálogo era algo, totalmente novo e inesperado para ela. Os Schaeffers e a comunidade de Labre não eram ignorantes sobre filosofia, história, ciência. Eles mostravam que conheciam as correntes de pensamento da época, existencialismo, positivismo lógico e, claro, o relativismo e o ceticismo que a Peirce tinha abraçado. E o ponto crucial: eles não só conheciam, mas tinham respostas articuladas, argumentos consistentes para apresentar uma alternativa. Isso desafiava na raiz a ideia dela de que fé e razão não se misturavam. É importante a gente entender melhor o que era esse engajamento. Não era só ficar citando o filósofo ou saber os ismos da moda. Significava entender a lógica interna dessas visões de mundo, sabe? As implicações práticas, existenciais delas, e aí contrastar com a visão cristã, mostrando onde essa oferecia, segundo eles, respostas mais coerentes ou satisfatórias para as grandes questões humanas, verdade, sentido, moralidade, beleza. Para Peirce, que estava mergulhada nessas questões, esse nível de debate vindo de um lugar cristão foi revolucionário. E essa abordagem não ficava só no debate filosófico abstrato. Aqui entra outra camada que as fontes destacam como muito importante para Peirce. A abordagem de Labre era surpreendentemente ampla, holística. O Francis Schaeffer, por exemplo, tinha um apreço enorme pelas artes. Ele via a cultura, música, pintura, literatura, cinema como uma janela para a alma da sociedade, um lugar onde as visões de mundo aparecem de forma concreta, forte. Exatamente, para Nancy Peirce, que estava na Europa justamente para estudar violino num conservatório, encontrar um líder cristão que não só tolerava, mas que valorizava a arte e via ela como um campo legítimo e importante para pensar sobre a verdade, isso deve ter criado uma conexão muito forte. Quebrava outro estereótipo comum, aquele de que a fé seria inimiga da beleza ou da expressão artística. Schaeffer falava de arte com conhecimento, com paixão, analisando desde Bach até o cinema da época. Essa valorização da cultura deu origem ao que alguns chamam de apologética cultural, um método ligado ao Schaeffer. A ideia era analisar produtos culturais para ver as visões de mundo por trás e pensar nas implicações delas. Isso mostrava uma fé que não estava fechada nela mesma, mas que se importava com o mundo, com a beleza, com a criatividade humana e que buscava dialogar com a cultura da época.
Era uma visão integrada da vida, sabe? Fé e cultura não eram coisas separadas. E além desse pilar intelectual e do cultural, tinha um terceiro elemento que, segundo os relatos, era igualmente impactante: a comunidade. A qualidade das relações ali, o acolhimento genuíno, o amor demonstrado na prática entre as pessoas da comunidade de Labre e com os visitantes, tudo isso era um testemunho poderoso por si só. Não era só um centro de estudos, era uma comunidade viva, onde as ideias que eles discutiam eram de alguma forma vividas nas relações do dia a dia. Isso criava um contraste muito forte com a imagem que a Peirce talvez tivesse de uma fé só formal e institucional. Em Labre, a fé parecia ter consequências reais no jeito como as pessoas viviam e se tratavam. Era uma combinação potente: argumentos racionais, engajamento cultural e uma comunidade acolhedora. Diante disso tudo, o choque intelectual, a conexão cultural, o apelo da comunidade, a gente esperaria que a Peirce ficasse lá um bom tempo, né? Talvez até se convertesse rápido. Mas ela tomou uma decisão bem surpreendente. Sim, a decisão dela foi contraintuitiva. Depois de só um mês mergulhada nesse ambiente tão estimulante, tão atraente, a Nancy Peirce decidiu ir embora de Labre. Uma estadia muito curta se a gente pensar no impacto que o lugar estava tendo nela. Mas qual foi a lógica disso? Parecia que ela tinha achado exatamente o que ela duvidava que existisse: uma fé que se sustentava intelectualmente e que era humanamente atraente. A razão, como ela mesma contou depois, e as fontes confirmam, foi o medo de ser convencida pelos motivos errados. Ela teve medo de ser atraída emocionalmente. O Labre era um lugar tão positivo, a comunidade tão acolhedora, as conversas tão boas, que ela começou a desconfiar dela mesma. Ela se perguntou: eu estou sendo convencida pela verdade dos argumentos ou só seduzida pela beleza do lugar e pelo calor das pessoas? Que interessante essa autoconsciência, né? E essa disciplina intelectual. Ela aplicou o próprio ceticismo à experiência positiva que estava tendo. Exatamente. Como ela já tinha se decepcionado antes com o que achou ser uma base intelectual fraca para a fé, ela agora estava decidida a não cometer o mesmo erro, só que para o outro lado. Ela queria que a decisão dela, fosse qual fosse, estivesse firme na convicção racional, não principalmente na emoção ou na pressão social positiva do grupo. Ela precisava de uma solidez que aguentasse o próprio escrutínio dela, longe da influência magnética de Labrie. Para ela, naquele momento, a emoção era um fator a ser controlado, não um guia confiável para a verdade. Então, ela saiu para poder pensar com mais clareza, digamos assim. Mas a experiência não foi perdida, certo? Labrie deixou uma marca forte. Com certeza. A partida não foi o fim da busca, mas sim o começo de uma nova fase. A importância crucial de Labre, mesmo naqueles 30 dias, foi ter apresentado para Nancy Peirce o campo da apologética. Mostrou para ela que era possível defender a fé cristã de forma racional e dialogar com o pensamento secular. Essa descoberta abriu uma porta que ela nem sabia que existia. E ela continuou essa exploração sozinha depois? Sim, ela saiu de Labre, mas levou as perguntas e a nova possibilidade de achar respostas racionais. Ela mergulhou na leitura. Começou a ler autores que Labre provavelmente indicou, como C.S. Lewis, que é talvez o apologética cristão mais famoso do século XX, né? Conhecido pelos argumentos lógicos e pela escrita. Leu também outros pensadores cristãos que trabalhavam nessa área de fé e razão. A semente que Labre plantou começou a crescer com essas leituras e reflexões dela. Isso faz a gente pensar no legado mais profundo do Francis Schaeffer de Labrie para a história da Peirce, além de apresentar a apologética para ela. O que mais ficou dessa experiência? Um ponto fundamental que a Peirce destaca nos escritos dela foi a atitude do Schaeffer em relação às dúvidas e a quem duvida. Tinha um respeito profundo pela integridade intelectual de quem questionava. Schaeffer não tratava as perguntas difíceis como sinal de rebeldia ou falta de fé. Pelo contrário, ele via como oportunidades para um diálogo honesto. Peirce conta que nunca se sentiu diminuída ou julgada pelas perguntas dela em Labrie. Isso era muito diferente do que ela tinha vivido antes, onde sentiu que as dúvidas eram um problema para esconder. E essa atitude ficou cristalizada naquela frase famosa do Schaeffer, que virou um princípio importante para o trabalho da própria Peirce: a necessidade de dar respostas honestas a perguntas honestas. O que isso quer dizer na prática?
Quer dizer, primeiro levar a sério as perguntas que as pessoas realmente têm, mesmo que elas pareçam desconfortáveis ou desafiadoras para a fé. Não dar respostas evasivas, simplistas ou com desdém, sabe? Significa se engajar com o conteúdo da pergunta de forma intelectualmente rigorosa, transparente. Peirce reforça que, mesmo que possa ter questões morais ou existenciais por trás das dúvidas intelectuais, o primeiro passo é sempre respeitar a mente da pessoa, tratar a pergunta com a seriedade que ela merece e buscar respostas que sejam de fato honestas, que reconheçam a complexidade do problema, que apresentem os argumentos de forma clara e que não tenham medo de admitir quando algo não é totalmente compreendido. É um compromisso com a verdade e com respeito pela pessoa que está perguntando. Fascinante. Então, resumindo aqui nossa análise, a passagem da Nancy Peirce por L'Abri foi bem mais que uma parada na viagem dela pela Europa. Foi um encontro transformador. Ela chegou cética, esperando achar uma fé fraca intelectualmente, e deu de cara com um cristianismo robusto, engajado com a cultura e vivo na comunidade. O choque inicial virou uma atração forte, mas a busca dela por honestidade intelectual fez ela se afastar um pouco para firmar as convicções na razão. L'Abri deu para ela a ferramenta da apologética e o princípio das respostas honestas, que acabaram moldando a carreira futura dela como uma voz importante nesse diálogo entre fé e cultura. Exatamente. E essa história vai além da trajetória da Peirce, né? Levanta questões importantes para todos nós hoje. Como a gente equilibra essa busca por coerência intelectual com a dimensão da experiência, da comunidade, na nossa própria crença, seja ela qual for? Que peso a gente dá para os argumentos racionais quando eles se confrontam com o apelo de comunidades acolhedoras ou experiências emocionais fortes? E talvez a reflexão mais incômoda que a história de L'Abri e a exigência da Peirce por solidez nos deixam. Num mundo cheio de informação, opiniões, narrativas conflitantes, até que pontos diversos sistemas de crenças religiosos, filosóficos, políticos, científicos estão realmente dispostos e preparados para oferecer respostas honestas a perguntas honestas. É algo que vale a pena a gente pensar sobre como navegamos nossas próprias buscas por verdade e significado.